Boa noite, meus amigos. Um sábado abençoado com Deus, 18/4/2026. Mais um vídeo para o canal. Eu voltei o canal anterior, PB Cláudio Gomes, com 2 S no final. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube e ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro. Nesse momento, eu venho trazer aqui no livro de Mateus, capítulo 4, com o tema A Tentação de Jesus. Jesus, depois que ele se batizou nas águas, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. E Jesus não foi sozinho. Aleluia, aleluia. Jesus não foi sozinho para o deserto. Vocês vão saber como Jesus venceu Satanás no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui o tema A Tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Então vamos no versículo 1. Versículo 1. Então foi Jesus conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois teve fome, veio a ele, chegando-se a ele o tentador, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira proposta que ele fez ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia! Se você tiver fome espiritual, o segredo é se alimentar da palavra de Deus. Olha o que Jesus Cristo falou para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. E no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Olha, a segunda proposta. A segunda proposta que ele fez. No versículo 6, aí ele disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança até daqui abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te na mão para que nunca tropecem em alguma pedra. Olha o que Jesus respondeu para Satanás. Versículo 7. Disse-lhe a Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Viu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Estou com ânimo de falar essa mensagem. Louvado seja Deus. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. E você pode vencer com a palavra de Deus. E no joelho, e no joelho, Satanás não consegue se levantar, porque você está de joelho. Mas Deus se levanta do trono para te atender. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente o levou o diabo a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhe a todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado e me adorares. Olha, no versículo 10, Jesus respondeu. Ele é astucioso, ele é sagaz. Jesus respondeu. Disse-lhe a Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e o servirás. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E Satanás teve que se recuar em retirada, porque Jesus estava com a palavra de Deus. E nós temos que vencer Satanás na oração, no joelho, no jejum e na palavra. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o servirás. Viu? Versículo 11. E o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Viu? Ele se recuou. Ele deixou Jesus. E os anjos o serviram. Tá vendo? Tá vendo? Versículo 10. Jesus respondeu, disse-lhe a Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está vendo? Jesus venceu. Jesus venceu e Satanás perdeu a batalha. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou Jesus, que é o Filho de Deus. Ele não vai tentar a mim e a você? Sabe como ele vai tentar?
é te mostrar uma mulher. O nosso ponto fraco é mulher. Então o diabo vai aproveitar esse lance. Ele vai te mostrar, vai te fazer a proposta. Vai lá, vai lá. Ela é bonita, é linda. É charmosa. É atraente, vai lá. Se você não tiver na unção divina, você cai. Vai cair em pecado, em ato de adultério, que é um pecado contra Deus e contra o seu próprio corpo. Mas uma coisa eu digo, hein? Não negocie sua alma com o inimigo de nossas almas. Ele pode te dar as coisas com interesse, que ele é interesseiro. Ele pode te dar as coisas, ele pode te dar apartamento, ele pode te dar fazenda, ele pode te dar sítio, carro, motocicleta, mas com interesse em troca da sua alma. E se você negociar, já era você. Já era. Não negocie. Ele vai te lançar 3 propostas. Não negocie. Jesus venceu ele com a palavra de Deus no deserto. Viu? E agora nós vamos entrar aqui em Mateus, capítulo 5, com o tema sobre a vingança. Olha, no versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui era na lei de Moisés. Olho por olho e dente por dente. É sobre a vingança. Viu? Mas Jesus trouxe a graça e nós estamos vivendo na graça dele. E vamos ver aqui no versículo 39. Aqui, ele fala aqui. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Sabe o que é? Isso aqui não é você levar tapa de verdade na face, não. Jesus está falando aqui sobre na palavra. Na palavra, olha. Se te bater, qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Viu? É na palavra, né? Só se você for levar tapa na face direita, não. Isso não existe. É na palavra. E no versículo 40, ao que quiser, o que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, traga-lhe também a capa. Versículo 41. E se qualquer obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42. Dá a quem te pedir. Dá a quem te pedir e não te desvie
daquele que quiser que lhe empreste. Viu? Agora nós vamos ler aqui, no mesmo capítulo, no mesmo livro, sobre amar os inimigos. Versículo 43, olha Jesus falando aqui. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Viu? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí no versículo 44, Jesus fala, eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem. Viu? Você está entendendo? Você está no alcance desse vídeo. O tema é a tentação de Jesus. Então nós vamos ler aqui, vamos estudar o Mateus todo. Então vamos aqui, sobre os cuidados da vida, no versículo, sobre os cuidados da vida, com o versículo, no mesmo livro, no capítulo 7, versículo 25. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. 26. Olhai para as aves do céu que semeiam e cegam, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 28. E quanto ao vestuário, porque andais
andais solícitos, olhai para vós, olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiando. E eu, 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. No versículo 30, pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Trinta e dois, porque 31, não tendes, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que bebemos, ou com que nos vestimos. 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que a gente está precisando. Ele é onipresente, é onipotente. Deus pode em tudo, viu? Mas o inimigo de nossas almas, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele não sabe o que você está precisando, ele não sabe o que você está pedindo a Deus. Mas como o nosso Deus é onisciente, ele sabe. Até no seu pensamento, o nosso Deus sabe. Viu? Então, aqui no versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, porque de manhã cuidará de si mesmo, basta o dia o seu mal. Viu? Deus é bom, o diabo não presta. Deus é bom. Nós vamos ver aqui, no capítulo 7, mesmo livro, com o tema sobre julgar o próximo. É coisa que nós não devemos julgar o nosso próximo. Viu?
Viu? Ele diz aqui no versículo 1: não julgueis, para que não sejais julgado. Não julgueis, para não ser julgado. Não ser julgado. 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, com a medida com que tiverdes medidos, vós hão de medir a vós. 3. Porque reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? 4. Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Louvado seja Deus. O tema é a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. No capítulo 8, qual o tema? Poder sobre os demônios. No versículo 16. É chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Jesus tem poder sobre os demônios, os espíritos malignos. Viu? E ele curou todos os que estavam enfermos. No versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças na cruz do Calvário. E levou nossos pecados. Viu? Agora nós vamos aqui no capítulo 9, no livro de Mateus, o poder sobre a doença e a morte. Jesus tem o poder sobre a doença
e a morte. Então vamos entrar aqui no versículo 1, versículo 18. Dizendo-lhes ele, estas coisas eis que chegou um principal e adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Viu? Aqui, ó, no versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele e tocou na orla de sua roupa. Isso é fé. Isso é fé. Nós temos que viver a fé. A fé. Viver a fé. E no versículo 21, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. 22. E Jesus respondendo-se e vendo-a disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentais e o povo em alvoroço. 24. E disse-lhes, retirai vós, que a menina está morta, não está morta, mas dorme. E riram-se dele. 25. E logo o povo foi posto fora. Entrou Jesus e negou, e pegou-lhe a menina na mão, e a menina levantou-se. Levantou-se. 26. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. No mesmo capítulo, no mesmo livro, a cura de dois cegos. 27, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos,
clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram e Jesus disse-lhes: vós que eu possa fazer isto, disseram-lhe a ele: Senhor, sim, Senhor. 29. E tocou então os olhos deles, dizendo: seja a vós feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus advertiu-o dizendo: olhai, que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Viu? Por toda aquela terra. Agora a cura deu um mudo. Mateus capítulo 10, versículo 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. 33. Eu expulsou o demônio e falou o mudo, e a multidão maravilhou, dizendo: nunca tal se viu profeta em Israel. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Viu? Jesus curou o mudo e daí expulsou os espíritos malignos que estavam com ele. Então, meus amigos, se inscreva no canal PB Cláudio Gomes com 2 S no final. Viu? Ajude o canal a subir na plataforma do YouTube e ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para resgatar as almas para Cristo. Toque no sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Viu? Deixe o seu like. O YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Viu?
tema da mensagem é a tentação de Jesus. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Shalom.